Durante séculos, a humanidade acreditou que o tempo era algo simples, um fluxo constante, igual para todos, independente de onde estivéssemos ou do que estivéssemos fazendo. O tempo parecia absoluto. Um relógio marcava as horas aqui na Terra, e outro em qualquer ponto do universo deveria marcar exatamente o mesmo ritmo. Essa era a base da física clássica. O universo funcionava como uma máquina precisa, engrenagens perfeitas, ordem previsível. Mas no início do século XX, algo começou a ruir. A física newtoniana era extremamente poderosa. Ela explicava o movimento dos planetas, a queda dos corpos, o comportamento dos objetos no cotidiano. Porém, havia um problema crescente: a luz. Experimentos mostravam que a velocidade da luz era sempre a mesma, independentemente da velocidade do observador. Isso era impossível dentro da física clássica. Se você corre em direção a um carro, a velocidade relativa entre vocês muda. Mas a luz não obedecia a essa lógica. Foi nesse contexto que surge Albert Einstein. Em 1905, ele publica a teoria da relatividade especial. E ali, uma das ideias mais perturbadoras da história da ciência é formalizada. O tempo não é absoluto. O que Albert Einstein percebeu foi algo radical. Se a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, então não é o espaço que precisa se ajustar, é o tempo. Essa conclusão não foi filosófica, foi matemática. Se dois observadores estão se movendo um em relação ao outro e ambos medem a luz com exatamente a mesma velocidade, então as medidas de espaço e tempo precisam se reorganizar para que isso seja possível. O resultado dessa reorganização é a dilatação temporal e a contração do comprimento. Quanto maior a velocidade relativa entre dois observadores, mais devagar o tempo passa para aquele que está se movendo. Isso não significa que ele sente o tempo diferente. Para ele, tudo parece normal. Seu relógio funciona normalmente. Seus batimentos cardíacos seguem o mesmo ritmo. Seus pensamentos fluem na mesma cadência. A diferença aparece quando comparamos os dois referenciais. Se uma nave viajar a 90% da velocidade da luz por alguns anos e retornar à Terra, menos tempo terá passado para quem estava dentro da nave do que para quem permaneceu aqui. Não é teoria especulativa. É consequência direta das equações da relatividade especial. O tempo deixou de ser universal, e isso muda tudo. Porque se o tempo depende do movimento, então a ideia de simultaneidade absoluta desaparece. Dois eventos que parecem acontecer ao mesmo tempo para um observador podem ocorrer em momentos diferentes para outro que esteja em movimento relativo. Não existe um agora universal espalhado pelo cosmos. O agora é local. Esse ponto é profundamente perturbador. Durante milênios, assumimos que o universo tinha um presente compartilhado. A relatividade especial dissolve essa suposição, mas a revolução não parou aí. Em 1915, 10 anos depois da relatividade especial, Albert Einstein apresenta a teoria da relatividade geral, e com ela, uma mudança ainda mais profunda. Não é apenas o tempo que depende do movimento, é o próprio espaço que deixa de ser rígido. Até então, desde Isaac Newton, imaginava-se que o espaço era um palco fixo, um recipiente vazio onde os corpos se moviam. A gravidade era entendida como uma força de atração instantânea entre massas. Einstein substitui essa ideia por algo muito mais sofisticado. Massa e energia dizem ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo curvado diz à matéria como se mover. A gravidade deixa de ser uma força invisível agindo à distância e passa a ser a geometria do universo. Imagine uma superfície elástica sendo deformada por uma esfera pesada. Objetos menores não são puxados pela esfera, mas seguem as curvas criadas por ela. Essa analogia é bidimensional, mas o fenômeno real acontece em 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, formando uma única entidade inseparável chamada espaço-tempo. A consequência imediata é que não apenas trajetórias são alteradas pela presença de massa, mas o próprio fluxo temporal também é afetado. Relógios em campos gravitacionais mais intensos atrasam em relação a relógios em regiões menos intensas.
Esse efeito, chamado dilatação gravitacional do tempo, foi confirmado experimentalmente inúmeras vezes, inclusive com relógios atômicos posicionados em altitudes diferentes. Satélites que orbitam a Terra experimentam tanto dilatação temporal devido à velocidade, quanto devido à menor gravidade em comparação com a superfície, e seus sistemas precisam corrigir constantemente esses desvios relativísticos para que tecnologias como o GPS funcionem com precisão. Ou seja, relatividade não é abstração teórica distante, é engenharia aplicada diariamente. Mas as implicações vão muito além da tecnologia. Se o espaço pode se curvar e o tempo pode desacelerar, então o universo não é estático, ele é dinâmico em sua própria estrutura. Em regiões extremas, como próximas a buracos negros, a curvatura se torna tão intensa que a noção comum de tempo praticamente colapsa. Para um observador distante, um objeto que se aproxima do horizonte de eventos parece desacelerar indefinidamente, como se o tempo estivesse congelando. Isso significa que o ritmo do tempo depende da arquitetura do cosmos. Não existe um cronômetro universal marcando os eventos do universo inteiro. Cada trajetória no espaço-tempo possui sua própria medida temporal, seu próprio intervalo. Enquanto essa revolução reformulava nossa compreensão do macrocosmo, outra transformação ocorria no microcosmo. A matéria, que parecia sólida e contínua, começou a revelar uma estrutura muito mais estranha. No século XIX, o estudo do movimento browniano forneceu evidências estatísticas da existência de átomos, mas o modelo estrutural do átomo ainda era especulativo. Em 1911, Ernest Rutherford conduz o experimento da lâmina de ouro, bombardeando-a com partículas alfa, emitidas por uma fonte radioativa. A expectativa, baseada no modelo de J. Thomson, era que o átomo fosse uma espécie de pudim de cargas, uma massa positiva difusa com elétrons incrustados. Nesse cenário, as partículas alfa, relativamente massivas e carregadas positivamente, deveriam atravessar a lâmina sofrendo apenas pequenos desvios. A maioria realmente atravessou quase sem alteração, mas uma pequena fração foi desviada em ângulos muito grandes e algumas chegaram a retornar quase na direção de origem. Rutherford descreveu isso como algo equivalente a disparar um projétil contra um papel fino e vê-lo ricochetear. A única explicação coerente era que quase toda a massa do átomo estivesse concentrada em uma região minúscula, o núcleo. Isso implicava que o átomo era praticamente vazio, com um núcleo central extremamente denso e elétrons distribuídos ao redor. Essa descoberta não apenas redefiniu a estrutura da matéria, mas também expôs uma contradição profunda com o eletromagnetismo clássico formulado por James Clerk Maxwell. De acordo com essas leis, uma carga acelerada deveria emitir radiação continuamente e perder energia. Um elétron orbitando o núcleo estaria acelerado o tempo todo, logo deveria perder energia e colapsar em direção ao núcleo em frações de segundo. Mas os átomos são estáveis. A matéria existe de forma persistente. Isso significava que as leis clássicas falhavam no domínio microscópico. A resposta começa a surgir quando Max Planck introduz a ideia de quantização da energia para resolver o problema da radiação do corpo negro. Ele propõe que a energia só pode ser emitida ou absorvida em pacotes discretos proporcionais à frequência, introduzindo uma constante fundamental da natureza, a constante de Planck. Inicialmente visto como um artifício matemático, esse conceito revela-se estrutural. Em 1905, Albert Einstein utiliza essa quantização para explicar o efeito fotoelétrico, demonstrando que a luz se comporta como partículas, os fótons, cuja energia depende da frequência. Isso rompe com a visão puramente ondulatória da luz. A dualidade onda-partícula emerge como característica fundamental da natureza. Posteriormente, experimentos como o de difração de elétrons mostram que partículas materiais também exibem comportamento ondulatório. O mundo microscópico não segue a lógica intuitiva do cotidiano. A formulação matemática dessa nova física surge com Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Heisenberg estabelece o princípio da incerteza, segundo o qual não é possível determinar simultaneamente posição e momento com precisão arbitrária. Quanto mais precisamente se conhece um, maior a incerteza sobre o outro. Isso não é limitação instrumental,
mas propriedade estrutural da realidade. Schrödinger desenvolve uma equação que descreve a evolução temporal da função de onda, um objeto matemático que codifica probabilidades. O elétron deixa de ser concebido como partícula pontual em órbita definida e passa a ser descrito como uma distribuição de probabilidade ao redor do núcleo. A estabilidade do átomo é então compreendida como resultado de estados quantizados de energia. Elétrons só podem ocupar níveis específicos, e transições entre esses níveis envolvem absorção ou emissão de fótons com energias determinadas. A matéria torna-se, portanto, estruturada por regras discretas, não contínuas. Ao mesmo tempo, desenvolvimentos posteriores revelam que prótons e nêutrons não são fundamentais, mas compostos por quarks ligados por interações descritas pela cromodinâmica quântica. A física de partículas amplia ainda mais essa visão, mostrando que o que chamamos de partículas são excitações de campos quânticos fundamentais. Nesse cenário, elétrons, quarks e fótons não são pequenos objetos sólidos, mas manifestações de campos que permeiam todo o espaço. A matéria é uma configuração local desses campos. Assim como ondas surgem na superfície de um lago sem que a água seja transportada de um ponto a outro, partículas surgem como excitações localizadas de campos subjacentes. Essa visão conecta o microcosmo ao macrocosmo. O espaço não é vazio, ele é preenchido por campos. E aqui, as duas revoluções do século XX se aproximam conceitualmente. A relatividade geral descreve a gravidade como curvatura do espaço-tempo causada por energia e massa. A mecânica quântica descreve matéria e energia como manifestações de campos quantizados. No entanto, quando tentamos quantizar a própria gravidade, surgem divergências matemáticas profundas. Em escalas extremamente pequenas, próximas ao comprimento de Planck, espera-se que o próprio espaço-tempo apresente flutuações quânticas, deixando de ser suave e contínuo. Mas uma teoria completa que una essas descrições ainda não foi estabelecida experimentalmente. Modelos como teoria das cordas e gravidade quântica em loop propõem estruturas matemáticas sofisticadas, mas permanecem em investigação. O quadro que emerge é o de um universo em que as noções clássicas de solidez, continuidade e tempo absoluto são aproximações válidas apenas em determinadas escalas. Em grande escala, o espaço-tempo é dinâmico e curvado. Em pequena escala, a realidade é granular e probabilística. A matéria que parece rígida é sustentada por interações eletromagnéticas e princípios quânticos, como o da exclusão de Wolfgang Pauli, que impede que dois férmions ocupem o mesmo estado quântico. A solidez que sentimos ao tocar um objeto é resultado de forças de repulsão entre nuvens eletrônicas, não de contato direto entre núcleos sólidos. Assim, a estrutura profunda da realidade revela-se como uma rede interligada de campos, curvaturas geométricas e probabilidades quantizadas. O universo deixa de ser máquina previsível e torna-se sistema altamente estruturado por leis matemáticas elegantes, onde espaço, tempo, energia e informação estão intrinsecamente conectados.